Oi, gente, boa noite. Já abrindo aqui a live e vamos aguardar mais 4 minutinhos para dar 19 horas. É o tempo que mais algumas pessoas entram e a gente começa. Já estamos aqui com um bom número. Já vi algumas pessoas conhecidas aqui entrando. Mas acho que mais um minutinho aqui a gente já começa. Aguarda aí um pouquinho, pessoal, por favor. Bem, vamos então dar início, 7 horas. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Amaral Tenório, estou presidente do CAU desde 2018 e hoje é a primeira vez que o CAU inicia essas interações sociais via live, levando em consideração tudo que a gente vem vivendo, toda essa crise do Covid-19. Então a gente entende que deve seguir aprimorando essas ferramentas para que leve o máximo de entendimento, que a gente preste contas e ajude todos os arquitetos, toda a sociedade que está com dúvidas em relação ao exercício profissional de arquitetura. Então a gente reafirma nosso papel, instruir, oferecer uma visão técnica para a gente criar as soluções corretas desse cotidiano que a gente adotou já há alguns dias. Eu já estou há uma semana trancado dentro de casa em home office. E para isso a gente convidou o nosso assessor especial, que já está aí na tela, Arnaldo Lima Borges. Ele é advogado, ele não é o jurídico do CAU. O papel dele no CAU enquanto advogado de formação, que é ter esse olhar estratégico para todos os processos administrativos, financeiros, jurídicos que acontecem lá dentro, para que da melhor maneira possível a gente resolva todos os problemas que aparecem. Então o Arnaldo hoje vai responder e dividir com vocês 10 perguntas que a gente selecionou como mais recorrentes ou mais importantes que chegaram para o CAU nesses últimos dias e fruto também do que a gente disse que iria fazer a live. Essas perguntas certamente não são apenas de quem enviou, mas de tantos outros que estão aqui nos assistindo. Arnaldo, queres se apresenta? Quer acrescentar alguma coisa antes que a gente comece as perguntas? Olá pessoal, boa noite. Eu sou Arnaldo, como a Amaral falou. Não liguem, é minha primeira live. Se eu ficar nervoso, eu não souber me comportar, minha primeira live, não estou acostumado a fazer. E como assessor especial, eu tenho esse olhar estratégico sobre alguns processos, procedimentos internos e externos, de governança do Conselho, sempre para a gente poder prestar o melhor serviço para vocês. A finalidade do Conselho, na verdade, com vocês, profissionais da arquitetura urbana. E hoje a gente vai ter esse desafio de tentar falar num cenário turbulento, passar algumas orientações gerais, não são de forma alguma, essa é a posição oficial do CAU, do CAU-PE, do CAU-BR, mas são orientações gerais, as recomendações que nós fizemos um apanhado em função das suas perguntas para tentar esclarecer alguns pontos nesse momento bastante adverso, em que inclusive nós não temos nem legislação específica para alguns pontos. É isso, presidente. Só complementando um pouco o que o Arnaldo disse, a situação é tão difícil que os motivos que levaram a gente a isso não precisa nem comentar, que todo mundo já não cansa de ver em telejornais, mas hoje a gente vive no CAU BR um regime onde as atividades estão suspensas. O CAU Pernambuco, para que siga trabalhando de forma remota hoje, inclusive fez uma portaria validando que as reuniões aconteçam de forma remota, para que a gente siga levando todos os princípios que fazem o CAU existir, né? Educar, orientar, fiscalizar da melhor maneira possível para que a gente valorize nossa profissão. Então, a primeira pergunta que chegou aqui é o seguinte, abre aspas, é possível a concessão de férias individuais ou coletivas aos empregados
ainda que de forma antecipada, sem o cumprimento do período aquisitivo? Sim. Até pouco tempo atrás, até segunda-feira passada ou domingo, por exemplo, essa opção não existia. Já existia a lei federal que tratava do coronavírus, mas ainda não existia uma alteração trabalhista que permitisse esse tipo de conduta, que veio a existir agora com a medida provisória 927, tá certo? E que tem uma série de regras trabalhistas que vão poder ajudar no desenvolvimento do empresário, do empregado e do empregador nessa relação. Dentre elas, sim, a possibilidade agora de antecipação das férias individuais, a concessão de férias coletivas, tá certo? E tudo vai ser negociado entre as partes. Essa mesma medida provisória também trouxe a questão do home office, que ainda não existia um regramento muito próprio. O que existia era um acordo entre empregado e empregador, mas não existia uma legislação que estabelecesse alguns direitos com relação à forma desse home office. E agora, nós sim podemos fazer essa antecipação das férias coletivas concessão de férias coletivas ou antecipação das férias individuais, mesmo diante do período aquisitivo, em regra de 12 meses. Perfeito. Só alinhando aqui com todo mundo que está na live, quem quiser fazer uma pergunta, a gente vai, no final das 10, atender essas perguntas para que o máximo de pessoas sejam informadas da melhor maneira de agir diante de cada problema que surge. A segunda pergunta, Arnaldo, seria se é possível reduzir a jornada de trabalho com a respectiva diminuição salarial. Essa questão foi tratada também na medida provisória, mas também está em muita polêmica. O artigo 18, inclusive, da medida provisória foi revogado. E aí o que está se recomendando hoje é um pouco de bom senso nessa questão de diminuir a carga de trabalho ou não, e como também fazer com a questão salarial. São questões bastante delicadas. A própria CLT, ela regra que o artigo 501 também diz que, diante desse cenário, nós temos uma causa de força maior, um caso fortuito, para algumas questões trabalhistas, inclusive do rompimento do contrato, se for o caso. Mas, de novo, nós estamos num cenário muito turbulento, um cenário, digamos, inédito, né, nessa calamidade, e até a própria produção das leis tem sofrido alterações constantes. Nos últimos 10 dias, talvez, tenham sido decisórias, decretos tratando de alguns assuntos. Então, essa questão não está muito clara, não encontra um consenso. Tá me ouvindo agora? Agora voltou. Voltamos com carga total. Programa ao vivo tem disso, presidente. Faz mal não. Vamos lá. Bem, vamos só Veja, o que eu estava falando é o seguinte. Voltar aqui um pouquinho para quem perdeu e achou a confusão aí. A gente estava respondendo a segunda pergunta quando o áudio travou. Arnaldo estava falando de redução de jornada de trabalho com a perspectiva de diminuição salarial. Essa foi uma das perguntas mais recorrentes desde que a gente começou a trabalhar de forma remota. Então, Arnaldo, acho que precisa dar voltar do começo. A grande questão é a seguinte: a princípio não poderia, e veio a medida provisória dizendo que poderia haver essa atitude, só que já foi revogada. Com relação à própria medida provisória 297, é importante a gente dizer que a gente está num cenário ainda muito obscuro. Já existe uma declaratória de inconstitucionalidade dessas medidas provisórias. Então, qualquer afirmação peremptória, seja definitiva, se pode ou se não pode, ainda é precária. Tá certo? Muita gente entende que sim, é possível no estado de calamidade, essa medida excepcional. Outros entendem que não. Então, a grande questão que a gente está tentando resolver, isso é tentar fazer acordos individuais de trabalho, prevendo essa questão para tentar evitar uma demissão em massa. Mas, ainda com segurança com relação a isso, não há uma resposta definitiva. É um caso bastante complicado, porque envolve todos os lados dentro da mesma questão. Então, o funcionário quer receber integral,
o empresário não está recebendo o que recebia, logo ele também está comprometido. E mais do que nunca o bom senso é super importante para que a gente consiga, a longo prazo, minimizar todos os transtornos que possam haver em virtude desses dias que a gente vem vivendo. Então, partindo para a terceira pergunta, como funciona o home office? Quem arca com a despesa da prestação de serviço? Se é possível controlar o horário do empregado e se é possível suspender pagamento de vale-refeição, transporte e outros abonos que existam fora do salário. Essa questão do teletrabalho foi finalmente regrada agora também na medida provisória 297 e ela vai durar, pelo menos, durante esse período de calamidade. É importante lembrar que essa medida provisória, assim, gente, ela tem que ser com validade em lei depois. Então, também pode ser com validade em lei e ter esses efeitos duradouros, ou o Senado depois pode convalidar e regrar esses efeitos para não virar lei. Então, a princípio, não teria, o trabalho não seria submetido a ponto, excepcionalmente se aplicaria o mesmo disposto na CLT para profissionais de cargo de chefia, por exemplo, direção, que não submetem a jornada e ponto, tá certo? O teletrabalho é entendido como qualquer trabalho fora ou remoto da dependência da empresa e vai depender da situação também do contrato individual de trabalho de cada um. O empregado pode usar seus próprios equipamentos ou o empregador fornecerá o equipamento necessário. Todavia, esse equipamento não será tido como salário de forma alguma, tá certo? E eventuais benefícios, beneficiamentos que o empregador precisa fazer também não terão a caráter salarial. Ou seja, se ele precisar de fornecer algum equipamento ou ajustar a infraestrutura da casa do empregado, enfim, para instalar a internet, ele poder fazer trabalho, isso também não vai ser caracterizado como verba salarial. E o teletrabalho não está limitado também aos empregados. Ele também pode ser estendido para os estagiários. Com relação especificamente o vale alimentação para transporte, eu entendo que sim, podem ser suspensos no momento, mas também não vejo ainda com muita segurança como responder de forma oficial e definitiva. Agora, pelo menos não haverá esse controle de jornada. Serve até como exemplo o próprio CAL. A gente tem todo o nosso quadro de colaboradores, estagiário, funcionários, gerentes, todos eles trabalhando de forma remota. Alguns deles optaram por utilizar os equipamentos do CAL, outros estão utilizando os seus, mas mais do que nunca é fundamental conversar, chegar num bom senso e que nenhum serviço seja prejudicado, nenhum profissional seja tão gravemente prejudicado. Então, é o bom senso servindo para mediar e para dividir todos os prejuízos para que não recaia apenas em cima de um dos lados. Isso. Lembrando assim, aqui para quem... Pode falar. E só também lembrando o seguinte, nada que a gente diz aqui é definitivo e a opinião oficial, tá? É só uma recomendação que a gente está discutindo, que a gente tem visto nessa modificação da legislação. Por exemplo, é plenamente defensável que alguém diga, não, o vale alimentação ele deve ser mantido e não deve ser suspenso. A polêmica gira em torno mais do vale transporte. Então, assim, tudo que a gente disser aqui, você pode validar com o advogado de confiança de você ou também com o próprio contador, em alguns casos, especialmente aqueles que usam mais o contador do que o advogado, para a contabilidade, a questão também da parte tributária. É interessante ouvir a opinião no caso concreto para saber, diante dessa modificação legislativa, o que pode ser feito naquele momento. Não é demais lembrar que de ontem para hoje foi editada uma medida provisória e essa própria medida provisória já teve um artigo sendo revogado. Então, assim, está todo mundo ainda pisando em ovos. Semana passada nós temos previsões, nós temos dúvidas, muita insegurança, e hoje nós temos um pouco menos de dúvidas, mas de assuntos que ainda não possuem precedentes, ou seja, não possuem aplicação já validada
por tribunais, por assim dizer. Perfeito. A gente teve agora, enquanto você falava, uma pergunta de Fana, que é lá de Petrolina, denunciando que a Prefeitura de Juazeiro está obrigando os funcionários a trabalhar. A gente vai abordar todos os temas que estão sendo levantados aqui nas perguntas ao final. É importante que quem quiser fazer alguma pergunta vá se manifestando, que o máximo que a gente tiver, mais dúvidas a gente vai tirando. Então, passando aqui para a próxima pergunta, se é possível a redução do quadro de empregados em razão de restrições impostas pelo poder público de acordo com esse funcionamento de estabelecimentos. Então, por exemplo, se seu estabelecimento foi obrigado a fechar ou reduzir a jornada de trabalho pelo governo, pela prefeitura, ou por um sindicato, se você pode reduzir seu quadro em função disso. Veja, a princípio não há nenhum impedimento também, desde que o empregador pague todas as verbas rescisórias do desligamento. O que se pretende com essa mini-reforma trabalhista também de calamidade é evitar justamente isso. Então, a gente volta para aquela questão inicial de que medidas paliativas ou que medidas nós podemos tomar, que a legislação veio trazer agora, para evitar esse desligamento, essa reação do contrato de trabalho. É a utilização do banco de horas, antecipação de férias, mesmo sem o período aquisitivo, concessão de férias individuais, concessão de férias coletivas, teletrabalho, enfim. São medidas que tentam evitar que haja realmente um desligamento em massa por parte dos empregadores, que vão sofrer muito a receita. Até porque, já adiantando a questão de PANA, por exemplo, eu não sei qual serviço que ela fala, mas a gente tem que entender que a OMS e o Brasil, o Senado declararam estado de calamidade. Então, o próprio decreto federal diz quais são as atividades essenciais e não podem parar. O restante, a recomendação é que não se dê continuidade às atividades. Então, no caso concreto, o decreto traz uma série de atividades essenciais, depois eu posso procurar aqui para vocês. Mas a gente tem que saber qual é a atividade que é tida como essencial ou não. Você vai parar ou não. Por exemplo, alguns estados e municípios já editaram seus decretos suspendendo atividades diversas, comércio, shopping center, construção civil. Então a gente tem que analisar sempre caso a caso, e por isso essa questão que você perguntou. O que eu posso fazer? Bom, nada impede que eu desligue o funcionário. Perfeito. Acho que Fana pode até depois explicar um pouco melhor essa questão de Juazeiro. A gente recebeu alguns questionamentos e arquitetos também de Petrolina, dizendo que alguns escritórios estavam trabalhando fisicamente, obrigando seus funcionários a trabalhar também fisicamente, e perguntaram como é que o CAL podia se envolver nesse sentido. E o que a gente fez foi mostrar todas as recomendações que existem de todas as esferas governamentais, federal, estadual, municipal. Existe um esforço muito grande da própria prefeitura lá em Petrolina de que o corona não se dissemine. E é importante, na medida que a gente entende que o escritório está funcionando de forma presencial, não é essencial para a saúde e para a vida das pessoas, que esses escritórios trabalhem sim de forma remota, colaborando para que a gente não tenha esse pico da doença que tanto se fala, que eu acho que se a gente ficar trancado em casa, a gente vai, se não acabar com ele, mas adiar bastante. Então, dando andamento a mais uma pergunta, ela já estava dentro aqui do previsto, mas Fabiana Teixeira, também nossa colega arquiteta, reforçou, mandando para mim também, ela por WhatsApp, agora há pouco, perguntando como a pandemia afeta os contratos em gerais. Então, assim, que obrigações o cliente, por exemplo, tem comigo, uma vez que ele se comprometeu a fazer aqueles pagamentos? Essa é a grande questão. Primeiro a gente tem que ver, no caso da Fabiana, dos arquitetos em geral, em regra será uma relação de consumo. E aí, fazendo um paralelo com a relação de consumo e contratos em geral, a gente tem que saber que existem possibilidades de fazer a manutenção do contrato. Sim.
manter o pactuado, que seria o ideal. Seria o ideal que todas as partes conseguissem se conscientizar ou alterar o contrato, evitar um pagamento ou algo nesse sentido. Mais uma vez, a utilização do bom senso acaba sendo imperativo, porque é melhor, muitas vezes, ter um pequeno adiamento do que um cancelamento total. A relação de consumo é o que vai reger tudo isso, mas qualquer acordo amigável ele é sempre mais rápido do que qualquer ato litigioso, fruto de um desentendimento com o cliente. E, de novo, será no caso concreto, por exemplo, o CDC tem lá no artigo 39 a possibilidade de você rescindir o contrato, se ele ficar demasiadamente oneroso para o consumidor. Mas a análise não é simplesmente fria e da leitura da lei. A intenção não é somente essa. Você tem que analisar o caso a caso, você tem que analisar o contrato em si. Essa obrigação tornou-se realmente demasiadamente onerosa ao ponto de modificar substancialmente as prestações do contrato. Eu sei que às vezes é uma linguagem um pouco técnica, mas isso tem que ser ponderado no caso a caso. É simplesmente, aconteceu o fato do coronavírus, não vou mais pagar os meus fornecedores, não vou mais pagar o meu arquiteto. Não é bem assim. Isso também não pode ser um fato, uma excludente geral, independente de qualquer outra questão da responsabilidade. Existe a força maior, de caso fortuito, mas, de novo, é caso a caso. Existe o contrato, que querendo ou não foi assinado de bom grado pelas duas partes, mas que sempre é melhor o bom senso, é melhor algum tipo de concessão para que se preserve o contrato como um todo e que o arquiteto continue com o seu cliente, né? O bom senso vale para tudo e chegar ao meio termo, o caminho do meio geralmente é o melhor para os dois, né? Dando andamento, antes de mais uma pergunta, mais uma vez reforçar que quem quiser fazer alguma pergunta pode escrever aí e no final a gente volta a essas perguntas levantadas, todas elas no âmbito de dúvidas jurídicas de toda essa nova rotina que a gente criou dentro do home office, como a gente pode se adequar e estar o mais correto possível, 100% correto, com obrigações legais, trabalhistas e todas as relações de trabalho. Essa próxima pergunta é muito na mesma tocante da anterior, se há obrigatoriedade de prorrogação e vencimento das dívidas. Acho que eu até posso responder. Obrigatoriedade não, mas vai ser muito bem visto, né, se você puder. Já há uma sinalização de alguns órgãos de regulamentação no sentido de tentar prorrogar voluntariamente o vencimento das dívidas ou não cobrar multas de juros, mas isso não é um direito, por assim dizer, do devedor. Me parece que o Bacen, o Banco Central, está sinalizando nesse sentido, outros órgãos de regulamentação também, mas não há um direito à prorrogação ou à modificação. Eu tomei conhecimento ontem, por exemplo, que apesar da energia elétrica ser um serviço essencial, a concessão de energia elétrica, fornecimento, a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, por exemplo, já entrou com ação civil pública para evitar que a CELP corte ou suspenda, interrompa o fornecimento de energia elétrica durante essa pandemia de coronavírus, mesmo para pessoas inadimplentes. Ou seja, mesmo que a concessionária tenha o direito de não prorrogar o vencimento, tem o direito de cortar o fornecimento, as associações também já estão tomando para que não façam. Por quê? Porque se fizerem isso, você tem que ponderar também o outro lado. As pessoas não terão como armazenar alimentos, as pessoas não poderão trabalhar em casa, as pessoas vão para a rua, quando na verdade elas fiquem em casa com o mínimo de conforto e se protejam da propagação do vírus. Arnaldo, teu áudio está falhando um pouco. Respondido, teu áudio está falhando um pouco. Eu vou cortar a tua conexão aqui. Retomar Arnaldo aqui na live. Arnaldo já está voltando. Rafael Milfon
está perguntando aqui, o cliente não pode pagar e nem continuar a obra. O que fazer? Vamos avaliar isso já já. Arnaldo, tem uma perguntinha aqui para o final aqui também, que é o cliente não pode pagar o projeto nem a obra. O que fazer? O caso é bem complicado, mas vamos tentar responder ele aqui no final. Tá. Passando aqui para a próxima pergunta, eu vou dividir ela em duas. Pergunta se já há oficialmente algum adiamento de pagamento ou tributo. Eu vou falar logo da parte que envolve o CAL, depois você fala um pouco de forma geral. Tá. Na segunda-feira, dia 16, o CAL Pernambuco enviou um ofício para o CAL-BR solicitando a suspensão de todas as anuidades, do pagamento e cobrança de todas as anuidades, de todas as multas e juros. Um dia depois, todos os presidentes de CAL estadual assinaram um documento conjunto solicitando a mesma coisa, que não houvesse mais nenhum tipo de cobrança do CAL por 6 meses relativos à anuidade, juros e multa. Ontem, o CAL-BR soltou uma portaria acatando essa solicitação. Então, quem tem anuidade em pagamento, quem tem multa, quem tem alguma negociação, juros, tudo isso, todos esses pagamentos partem do CAL-BR, não do CAL-PE. E em função desse esforço que foi feito de vários estados, esses pagamentos hoje estão suspensos. Em paralelo, o CAL Pernambuco mandou um outro documento, um outro ofício para o CAL-BR, pedindo a suspensão, o adiamento de pagamentos e a redução dos valores das RRTs durante meses, que a gente entende ser o período crítico. Isso a gente ainda não teve nenhuma resposta, mas a gente trabalhando, monitorando e pressionando para que o quanto antes a gente possa dar um pouco mais de fôlego para os arquitetos e que nesse período eles não tenham que pagar a RRT, eles tenham seus prazos prorrogados para que tenham mais tempo para pagar a RRT e por que não ter uma redução. A gente sabe que existe uma lei federal que rege tudo isso, mas sabe também que a gente vive num momento de crise, nunca antes vivido dessa forma, e que é natural que o CAL-BR acene, entendendo e fazendo com que esses custos que a gente paga rotineiramente, eles sejam aprazados e que a gente tenha mais fôlego para que faça esses pagamentos, uma vez que a gente tem tantos outros que ainda tem uma certa incerteza de como devem ser feitos. Então, eu passo aqui para Arnaldo agora, para ele responder tributos federais, estaduais. Já existe algo oficial nesse sentido? Essa é a parte mais complicada também. E, novamente, a gente recomenda que vocês procurem o advogado tributarista de vocês de confiança ou o contador. Sim, existem já algumas sinalizações. Por exemplo, até amanhã, dia 25, haverá um prazo para parcelamento, adesão a um parcelamento especial do PERT para fazer um novo parcelamento. Com relação ao Simples Nacional, que eu acho que a grande maioria dos arquitetos se enquadra no Simples Nacional, não sei se, mas me parece que sim, houve o adiamento do pagamento de algumas competências do Simples através de uma resolução chamada CGSN 152 de 2020. Então, vocês podem consultar. É bom saber que houve esse adiamento do pagamento do Simples. Tá certo? Consultar o contador de vocês, consultar o advogado de vocês para tratar desse assunto. Outros tributos também tiveram já ou a sua carga tributária reduzida, a sua alíquota reduzida, mas não é o caso para os arquitetos urbanistas, que é, por exemplo, o imposto de importação e exportação, incidentes sobre materiais médicos, álcool em gel, tudo mais. Agora, o que é importante de ter também é o seguinte: para aquelas pessoas que possuem parcelamento tributário em vigor, de fato, se houver um atraso, não haverá o cancelamento do parcelamento. Porém, é sempre recomendável não deixar o parcelamento cair.
continuar pagando o parcelamento tributário se houver. Tá? Essas recomendações, lógico, das contas tributárias, talvez não sofram nenhuma modificação contrária ao contribuinte, mas também, repito, a gente está passando por um momento de insegurança. As leis estão sendo editadas um pouco na correria, estão sendo complementadas, no casuísmo, no que vem acontecendo no dia a dia. Então, é muita prudência e realmente, se for precisar inadimplir alguma coisa, estudar bem o que você vai inadimplir com a consulta de especialista, para você saber depois, mais na frente, qual será o seu menor prejuízo possível. Perfeito. Fana, você colocou aqui, é bom escrever. Não entendi. Explica um pouco melhor qual foi sua colocação. Mas, tá ouvindo agora? Agora, maravilha. É o Instagram boicotando a gente. 40 minutos de live, presidente. 40 minutos de live. Mas a gente já está acabando. Quem entrou agorinha e apareceu aí foi Fábio Belfort, nosso gerente técnico, que em breve vai fazer uma live só falando de dúvidas de fiscalização, que segue acontecendo de forma remota. Parte das fiscalizações a gente consegue fazer checando as informações por internet, por mapas, Google Maps, e essas fiscalizações elas seguem acontecendo. As fiscalizações que são presenciais, essas sim estão todas suspensas. Então, voltando para a pergunta que eu tinha feito, se você deixa de pagar um parcelamento tributário federal que você tem, por exemplo, da sua empresa, o que é que pode acontecer? Isso, foi aquilo que eu falei no finalzinho, acho que cortou. Por enquanto, estão suspensos cancelamentos dos parcelamentos, tá? Também por norma da PGFN e da Receita Federal. Agora, como eu falei antes, eu não me valeria muito disso, tá certo? Eu tentaria não inadimplir qualquer parcelamento. É muito complicado você depois precisar brigar administrativamente ou judicialmente para fazer uma reinclusão no parcelamento. Eu acho que o risco não vale a pena. Se eu tivesse um parcelamento, eu recomendaria não inadimplir parcelamento, mesmo ciente que a suspensão e não haverá suspensão de parcelamento. Então, oficialmente, o único parcelamento que você pode suspender hoje é o do CAL, em função da portaria que foi redigida, onde estão suspensos pagamentos de anuidade em negociação, juros e multa, correto? Correto. Tá. Teve uma pergunta que foi feita que meu cliente quer suspender o projeto ou mesmo a obra. O que fazer? Via de regra, o contrato que você tem com o seu cliente deveria já prever esse tipo de situação, independente do corona. Por isso que é tão importante ter um contrato que tenha tantos itens e que preveja tantas coisas que podem acontecer. Então, se seu contrato ele está atrelado a etapas e à entrega, você sempre só vai se prejudicar por algo que você não fez ainda. Tudo que está concluído enquanto etapa, você vai receber por ele, está no seu direito, isso já está inclusive alinhado. Ele tem todo o direito de não querer fazer a obra, mas o projeto, se foi contratado desse jeito, como é regido pela relação de consumo, se o projeto está entregue, ele deve ser pago. Correto, Arnaldo? Perfeito. É só importante verificar que essa recomendação básica que muita gente esquece, fazer um contrato escrito. O contrato escrito não é somente para você estipular as obrigações com mais precisão. Ele funciona até mesmo como uma forma de memória do que nós registramos aquilo que foi contratado, que foi acordado. E o ideal é que você faça, nesse caso, os pagamentos, como você bem falou, por fase. Seja por medição, ou por data, ou cronograma físico-financeiro, da forma que você quiser contratar o projeto e a execução. A cada fase superada e concluída, você tem um recebimento daquele valor, ou recebe 50% no início da execução da fase, 50% ao final. O que importa é verificar, nesse caso, se o seu contrato específico ele possui alguma cláusula de rescisão e alguma multa ou não que foi estipulada de parte a parte.
Então, você tem que ver quais são as hipóteses de rescisão daquele contrato no caso concreto. Tá. Fana mandou aqui pelo meu WhatsApp um detalhamento maior da pergunta que ela fez sobre Juazeiro. Ela disse que os arquitetos estão sendo obrigados a trabalhar. Pode fazer nesse sentido. Vamos esperar só um tempinho aí enquanto o povo entra. Aguarda um pouquinho. Repetindo aqui a pergunta. Fana detalhou um pouco mais a pergunta dela, dizendo que os arquitetos da Prefeitura de Juazeiro, na Bahia, estão sendo obrigados a trabalhar e o que pode ser feito nesse sentido. Bom, se é Juazeiro na Bahia, a gente, em tese, não teria competência, enquanto CalPE, para atuar. Mas o que a gente poderia fazer é informar os arquitetos que procurem o CAL Bahia para reportar essa situação e tentar entender, junto com o CAL, ou então até mesmo o Ministério Público. O Ministério Público, a gente teria que saber se são funcionários concursados ou não, para saber se a gente iria ao Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, se eles forem alguma autarquia federal, enfim. A gente teria que saber a quem, entendeu? Saber qual seria o tipo de emprego e a quem se reportar. Mas, em regra, o Ministério Público também, para dizer que a atividade não é essencial, é essencial de acordo com o decreto federal que definiu quais são as atividades essenciais que devem continuar, tá certo, em exercício. E partindo do pressuposto também, aqui eu teria que fazer uma calculação. Eu não sei se a Bahia, me parece que até ontem, Bahia não tinha decreto suspendendo atividades. A gente estava discutindo isso no grupo de advogados do CAL, e me parece que até ontem, Bahia não tinha um decreto suspendendo atividades. Parece que foi editado um hoje, não sei ainda. Não tinha um que Pernambuco fez, suspendendo várias atividades, inclusive a construção civil. Então, primeiro a gente tem que saber se a Bahia possui alguma legislação nesse sentido, que tipo de funcionário é esse, tá? Se ele é privado, se ele é público, se a atividade que está desempenhando é essencial ou de suporte à atividade essencial, se não, ele tem o direito não se expor. Mas, em resumo, acho que o que a gente pode sugerir é que esses arquitetos procurem o CAL Bahia, façam a denúncia. Isso pode ser feito também uma denúncia também ao CAL BR, pelo próprio site do CAL BR. E, por fim, procurar o Ministério Público. Claramente, não se trata de um trabalho essencial. Provavelmente, parte desse trabalho, ou sua totalidade, poderia ser feito de forma remota. E, dessa forma, a gente contribui para que menos pessoas tenham contato social e reduzamos a probabilidade de disseminação do corona. A gente acabou já falando de todas as perguntas que tinham colocado aqui. Teve outro colega que tinha perguntado o que fazer do cliente que não quer mais não pode mais pagar o projeto, tem que checar o contrato, se o contrato dele previa isso ou não. Fana aqui também já respondendo que concorda e vai fazer essa orientação, mas eu acho até que um dos arquitetos do Juazeiro estava agora aqui na live, que eu reconheço pelo nome. Mas pode acrescentar aí, Arnaldo. Não, era só para voltar naquela questão do cliente que desiste do contrato. Também é preciso analisar também, no caso concreto, a boa-fé objetiva que norteia essa relação. Porque, por exemplo, imagine que esse cliente já queria desistir, ele não pode agora se valer desse argumento do coronavírus para desistir do contrato, de forma a tentar buscar uma justificativa, uma causa, para se eximir do cumprimento de uma obrigação. Então, esses fatores têm que também ser analisados e ponderados no caso concreto. Perfeito. Então, assim, a gente encerra esse bloco de perguntas, essa primeira live que a gente fez. Acho que você, Arnaldo, passou muito bem pelo seu debut. A primeira, que venham muitas. O CAL segue disponível em todas as plataformas digitais, site, e-mail, redes sociais. As pessoas podem fazer perguntas, podem ser atendidas normalmente, porque o teleatendimento está acontecendo.
Todos os funcionários diariamente se reportam aos seus gerentes, os gerentes se reportam ao gerente geral, e a gente está conseguindo manter, inclusive, a agenda normal. Hoje a gente fez uma portaria para que as reuniões de comissões sigam de forma remota e a gente tente impactar o mínimo possível na vida dos arquitetos, no exercício profissional deles. A gente segue... Pode falar. Só para fazer um pequeno comunicado. Eu acho que a gente poderia disponibilizar, depois da live, enfim, mais na frente um pouquinho, um link que nós temos do governo federal, em que pelo menos o governo federal está alimentando no site do Planalto com toda a legislação diária que está sendo editada, modificada, alterada, enfim, de vários aspectos. Porque pelo menos o arquiteto do município pode conhecer, ele pode ler, até para conversar com o seu contador, com o seu cliente, com o seu advogado, enfim. Ele tem ali uma linha gerais, tipos de legislação relacionados a esse coronavírus em si, a essa pandemia, além, lógico, da legislação normal. Não, fica então esse compromisso. Amanhã a gente coloca isso no site, a gente já passa para a parte de comunicação e disponibiliza no site esse link do governo que mostra diariamente tudo que existe de portarias e legislação que está sendo implementada no contexto de minimamente compatibilizar a rotina que todo mundo adotou, as práticas que devem existir para que apenas os serviços essenciais continuem acontecendo de forma presencial. A gente então se despede dessa primeira, haverão outras, vocês podem também sugerir temas para as próximas, e nos próximos 10 dias a gente vai também lançar uma série de perguntas e respostas chamada #VemCal, e a gente vai fazer 40 vídeos, cada vídeo com uma temática, no intuito de sanar problemas e aproximar todos nós no momento que a gente está se aproximando só por reuniões digitais. Fana está aqui perguntando quando será a próxima, data ainda indefinida, mas a gente pede que todo mundo sugira tema e faça mais questionamentos de uma forma geral, que a gente compila tudo isso numa nova live. Obrigado, Arnaldo. Pessoal, obrigado. A gente segue aí se falando. Tá bom. Qualquer dúvida, pessoal, podem falar pelo próprio Instagram.